E agora, crianças, vamos falar sobre o dia 21 de setembro. Você sabe o que é celebrado no dia 21 de setembro? 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore, isso mesmo. E é celebrado anualmente no Brasil no dia 21 de setembro. Sabe por que essa data foi escolhida? Porque antecede o início da primavera. Vocês sabiam disso? Isso mesmo. No hemisfério sul, que dependendo do ano, né, pode ocorrer entre os dias 22 e 23 de setembro. Isso mesmo. Eles lá, dependendo do tempo, é que eles escolhem o dia da árvore. Mas aqui no Brasil é sagrado. É no dia 21 de setembro. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo bem legal falando sobre o Dia da Árvore. Vamos ver? Dia da Árvore. No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro, em função da véspera da primavera. É nessa estação que as árvores ficam repletas de folhas verdes e em muitas delas surgem lindas flores. As árvores são muito importantes. Elas melhoram a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades, pois diminuem a poluição. Elas servem de moradia para diversas espécies de pássaros. As árvores frutíferas fornecem alimentos para os seres humanos e diversas espécies de animais. Proporcionam sombra e favorecem a redução da temperatura em praças, parques e etc. Melhoram a umidade do ar, importante nos dias secos. Evitam a erosão do solo e também deixam as paisagens rurais e urbanas muito mais belas. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores para o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. Criar uma cultura de preservação ambiental, combatendo a exploração ilegal das árvores presente nas florestas e nas cidades. Desenvolver projetos de plantio de mudas de árvores, visando aumentar a arborização, principalmente nos grandes centros urbanos. Também existe o Dia Mundial da Árvore, que é comemorado no dia 21 de março em vários países do mundo. Também conhecido como o Dia Mundial da Floresta. Viram só? Que vídeo lindo! Isso mesmo, criança. Então, prestando atenção no vídeo que Tia Kátia acabou de botar, porque é muito importante. A árvore é muito importante para a nossa vida. Vocês viram no vídeo, não é? Então, vamos preservá-las, certo? E sempre que vocês puderem plantar uma mudinha de planta, vai ser super bem-vindo, ok? E viva a árvore! E agora, nós vamos seguindo com nossa aula de texto, ok? Abram o livro de vocês na página 221, Teste de Coragem, parte 1. Isso mesmo. E vamos fazer a leitura, não é? Vamos lá? Pororoca queria fazer parte da turma de Balau. Para isso, teria de se submeter a um teste de coragem. Entrar numa casa abandonada que todos diziam ser mal assombrada. Ao ser informado do teste por Balau, Pororoca reage. Lá? Você está louco? Eu não. Se você não quer, vamos enfim de papo. Olha só, eles não querem mais falar com ele. Bem, está com medo? Pororoca estufou o peito, morrendo de medo, e respondeu: nem medo, nem medinho, nem medão. Estou pronto. Só que não, né, gente? Quem é que quer entrar na casa mal assombrada, hein? Ok, o teste é o seguinte.
hoje de manhã eu joguei uma laranja dentro da casa. Você deverá ir lá, entrar na casa e achar a laranja e trazer de volta. Nós esperamos aqui. E onde você jogou a laranja? Ele já perguntou assustado. Lá dentro é. Pororoca pensou em desistir. Mas e aí? Ficaria sem turma ali na rua e todo mundo o chamaria de Pororoca o medroso. Era disso que ele tinha medo, hein? Das pessoas chamar ele de medroso, ele não tem mais nenhum amigo. Por isso, decidiu ir de qualquer jeito. Não tinha outra saída, era ir ou ir. A casa era simples, pequena, abandonada. Mas, se não fosse a história de Balau, ninguém pensaria que era mal assombrada. O mato crescia por todos os lados e as duas janelas estavam parcialmente arrebentadas e abertas. A porta na frente, depois do pequeno alpendre, também estava meio aberta. Era por ali que ele iria entrar. Pororoca juntou os cacos de coragem e entrou na casa. Mas foi a conta de entrar e um treco mole e fedido escorregou na cabeça e no rosto dele, gente. Isso bastou para que Pororoca arregaçasse os olhos, suspendesse a respiração. No mesmo instante, deu meia volta e disparou na maior carreira de sua vida. Eita, que medo grande! Na página 223, você vai responder. Você observou que um pequeno texto antecede a leitura do conto? Responda oralmente. Só que você vai responder no caderno. No caderno de casa. O que existe nesse texto informativo? De onde essas informações podem ter sido retiradas? Segunda questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. No trecho que você leu, aparecem os seguintes personagens: Turma do Balau, Pororoca, Balau, a mãe do Balau. Você vai assinalar as respostas corretas. Letra B. O narrador do conto. O narrador do conto participa dos fatos narrados? Apenas observa os fatos narrados. Preste atenção. Sublinhe no texto uma frase que justifique sua resposta. Explique como era o teste que Pororoca teria de fazer para entrar na turma do Balau. Ele diz bem direitinho, né? Qual era o teste lá na página anterior. Quarta questão. Observe a ilustração na página 221 e responda. Que elementos sugerem que se trata de uma casa mal assombrada? Escolha e assine o motivo que levou Pororoca a aceitar o desafio. Vamos lá. Teve medo de ficar sem turma e de ser apelidado de Pororoca o medroso? Era muito corajoso? Leia um trecho do conto. Aqui você vai ler e vai responder. O que Pororoca estava sentindo nesse momento da história? A quem se refere a palavra dele? Por que o narrador usou esta palavra? Olha só. E sétima questão. Você acha que Pororoca vai ser aceito na turma de Balau? Justifique sua resposta. Todas as respostas que forem feitas, que forem ditas no livro oralmente, você vai fazer no caderno.
Ok? Muito bem. E agora nós vamos para o teste de coragem, parte 2, na página 225. Pororoca chegou quase morto onde os meninos estavam esperando por ele. Não deu certo, não deu certo. Ufa! Não deu. Me faltou coragem. Fiquei com medo. Todos os amigos caíram na risada. E foi o próprio Balau quem puxou a palavra. Ainda bem, Pororoca, que você teve medo. Ainda bem, Balau. E você ainda fica com ganzarra? Não, nada disso. Você está aprovado no teste. Como aprovado? Aprovado, isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo? Nessa turma todo mundo tem medo da casa abandonada. Imagina se a gente ia deixar entrar alguém que seja corajoso. Olha só, o que ele quis dizer com isso? Que toda a turma tinha medo de entrar na casa mal assombrada. Então, eles não iam deixar alguém corajoso entrar na turma. O teste era esse. Não era para saber quem era corajoso, mas sim quem não era. Aí na página 226 você vai responder: você gostou do conto? Aí você vai dizer para a tia por quê. Escreva que outro título você daria a esse conto. Você vai inventar outro título. Releia um trecho do conto. Você vai reler esse pequeno trecho e vai responder. Você ficou surpreso com a resposta que Balá deu ao Pororoca? Aí você vai dizer por que você ficou surpreso. Marque a alternativa adequada a cada questão. Balau e sua turma não deixaram entrar no grupo alguém que fosse medroso ou corajoso. Você vai assinalar. Quinta questão. Releia outro trecho do conto. Você vai reler o trecho e vai responder. Para que foram usados 3 sinais de interrogação nessa pergunta feita por Pororoca? Você vai responder bem direitinho o porquê, não é? Isso mesmo, prestando bastante atenção. E na página 231, você vai responder. Deixa eu tirar o chá. Pronto. Na página 231, você vai responder. Procure um dicionário o significado das palavras em destaques. Aí você vai procurar a palavra pedir, responder, dizer, perguntar e barrar. Isso mesmo. Responda. Se você fosse o autor da piada, poderia substituir berra o dono por sussurra o dono. Justifique. Isso mesmo. E até a próxima aula. Vamos lá. Na página 227, a gente vai ver. No conto Teste de Coragem, Balau assumiu que ele e toda a sua turminha tinha medo de entrar na casa abandonada. Converse com os colegas sobre a questão. Você acha que devemos revelar os nossos medos aos amigos? Você conversa com a mamãe e com o papai e vai tirar a sua conclusão, ok? Muito bem. Antes, vamos ler o que pensam as crianças mostradas nas fotos. Fábio pensa assim: contar nossos medos a quem confiamos é uma forma de desabafar e aliviar o que a gente sente. Já a Mariana pensa assim: contar o que dá medo nem sempre é uma boa ideia, porque podemos debochar da gente. Algumas pessoas podem fazer isso, mas isso é feio, não é? De acordo com os depoimentos, responda no caderno. Letra A. Que criança é contra contar seus medos aos amigos?
Letra B. Aliás, não precisa escrever no caderno. Aqui no livro dá para responder. Eu já vi que tem um espaço, certo? Que argumento foi usado para justificar essa opinião? Aí você vai dizer. Se você achou que era a Mariana, aí você vai dizer qual foi o argumento usado por ela. O que foi que ela falou? E que criança é a favor? Aí você vai dizer. Que argumento foi usado por essa opinião? Aí você vai dizer o que ele falou, certo? Na página 228, começa sua fala assim. Na minha opinião, eu concordo com quando ele diz que, porque você vai montar essas opiniões. Só que não precisa resolver essa parte, ok? Essa parte aqui é o complemento daquela anterior. Então, se você responder aquela, pronto. Você vai responder só essas. As palavras do dicionário, certo? As palavras a seguir são do ponto teste de coragem. Pesquise quais dessas palavras são encontradas nos dicionários e circule-as. Você vai olhar qual dessas palavras tem no dicionário. Responda oralmente. Você vai responder no caderno. Como é possível concluir sobre quais palavras podem ser encontradas no dicionário? Aí você vai concluir por quê, né? Essas palavras podem ser encontradas no dicionário. Agora registre como as palavras que você não circulou são encontradas no dicionário. Aí você vai colocar as palavras que você não circulou, certo? Você vai responder também palavras, na página 229, palavras que introduzem a fala dos personagens. Releia um trecho do conto Teste de Coragem, observando uma palavra em destaque. Você vai ler todo esse trechinho e tá em destaque. Reagir, né? Aí você vai responder. Marque a alternativa adequada. A palavra em destaque, reage, indica que Pororoca vai falar e dar pistas de que ele está alegre, assustado ou tranquilo. Na leitura em voz alta, a palavra reage ajuda o leitor a dar entonação à fala de Pororoca. Sim ou não? Acompanhe a leitura que o professor vai fazer da piada a seguir. Prestem atenção. Coelho maluco. O coelho entra na lavanderia a seco e pede uma cenoura. Nós não vendemos cenoura, responde o dono. Procure o quitandeiro mais adiante. No dia seguinte, o coelho volta pedindo: tem cenoura? Isso é uma lavanderia a seco, diz o proprietário irritado. Vá à mercearia no outro dia. O coelho volta. Tem cenoura? Pergunta. Já disse que não, berra o dono. Não vendemos cenoura. Se me perguntar de novo, vou pegar uma corda, amarrar você e entregá-lo ao açougueiro, aqui ao lado. No dia seguinte, o coelho volta, olha bem nos olhos do dono e pergunta: tem cenoura? Não, diz o dono irritado. Bem, então, diz o coelho: tem cenoura? Olha só. Procurem em um dicionário o significado das palavras em destaque na piada. Você já sabe que não encontrará no dicionário as palavras como estão escritas no texto, mas de formas a seguir. Prestem atenção. Pedir, responder, dizer, perguntar e berrar.
Vocês vão procurar as traduções dessas palavras. Responda. Se fosse você o autor da piada, poderia substituir berrar o dono por sussurrar o dono. Justifique sua resposta. Muito bem, espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima aula. Tchau!